Bom dia, Itavuano! Na aula de hoje nós vamos trabalhar aí com a área do círculo e também o comprimento da circunferência, tá? Então acompanhe a explicação aqui na apostila de vocês a partir da página do número 51, onde nós vamos começar aqui observando aí essas imagens. Observando aqui essas imagens, o que elas nos lembram, né? Elas nos lembram formas geométricas, como círculo, né? Que é no caso dos botões das moedas, e circunferência, os anéis. Então, vale lembrar que o lugar geométrico dos pontos de um plano, eles estão em uma mesma distância de um ponto fixo, que é chamada a circunferência. Esse ponto fixo que está no centro da circunferência, ele é chamado do quê? Ele é chamado de centro da circunferência. Então, lá no ano passado, né, no 7º ano, vocês trabalharam aí com a circunferência, né? Então, vamos relembrar aqui algumas coisas. Então, qualquer segmento que une o centro da circunferência, né, a um ponto distinto, ele é chamado do quê? Ele é chamado de raio. E o segmento que une dois pontos qualquer aí da minha circunferência, ele é chamado de corda. Ó, nesse caso, a corda está aqui. Ela poderia estar aqui, né? Então, sempre o segmento que une dois pontos que estão distintos é a corda. E aí, o que é o diâmetro? O diâmetro é essa corda que passa pelo centro da circunferência. Então, ele passa por cima do centro, né? Unindo aí esses dois lados. E aí, também, vocês já estudaram no ano passado que o quociente, ou seja, a divisão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, ele é denominado como π, né? Vocês tinham no ano passado ali aquela experiência que era para vocês ver quanto que media aí a circunferência, e aí depois vocês dividiam aí pelo valor do diâmetro, e aí vocês encontravam um valor parecido com 3. Então, é daí que vem o número π, né? Que é representado por essa letra grega. E qual que é o valor de π? O valor de π, ele é expresso por 3,14, né? Ele é uma dízima periódica infinita, com várias casas decimais. Então, o seu valor aproximado, usando duas casas decimais, é 3,14. Então, assim, nós podemos escrever comprimento dividido pelo diâmetro igual a π. Ou seja, passando esse diâmetro para o lado contrário, multiplicando, então eu vou ter o comprimento igual a π vezes o diâmetro. Então, como o diâmetro, ele vai ser o dobro do raio, né? Olha só, o diâmetro, ele é o dobro do raio, ó. Essa medida mais uma vez essa medida vai dar o mesmo valor do diâmetro, né? Então, como ele é duas vezes esse valor, o comprimento da circunferência, ele pode ser escrito assim. É C, que é o comprimento, igual a π vezes duas vezes o raio, né, que é duas vezes esse valor, ou comprimento da circunferência igual a 2 vezes π vezes o raio, né? Então, a união da circunferência com a região anterior, ela é denominada como círculo, né? Então, é o círculo quando ele está pintado. E aí, quando eu tenho só o arco aqui, eu tenho a circunferência. Nós também vamos realizar uma atividade na qual nós vamos deduzir qual que é a área de um círculo. Então, mas para que a gente possa prosseguir com esse conteúdo, nós devemos saber que a área de um círculo de raio R, ela é dada por... Então, a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, vocês podem marcar aqui essa fórmula, a fórmula da página anterior também, circulem lá com uma caneta colorida, para vocês sempre estar voltando para ver qual que é essa fórmula para resolver. Então, olha só, vamos observar aqui essa imagem. A parte azul, representada no círculo, ela é determinada pelo ângulo central, que é chamado de setor circular. Então, ele está aqui no centro, é o setor circular. A área de um setor circular é a medida do ângulo central que determina esse setor, né? São grandezas diretamente proporcionais. Então, agora nós vamos observar a próxima figura. Olha só. Calcule qual que é a área do círculo. Considere π igual a 3,14. Então, olha só. A fórmula que nós temos é a fórmula que eu falei para vocês circular logo ali acima, né? É a área igual a raio, igual a π vezes raio ao quadrado. Então, como que vai ficar aqui?
O π, ele vale 3,14, né? E aí, qual que é o valor do raio? O valor do raio aqui é 4 centímetros. Então, vai ficar 3,14 vezes 4 ao quadrado, né? Que é o valor do raio, igual 3,14 vezes 16, que é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, a área desse círculo, ela é 50,24 centímetros. Em seguida, ali, nós temos a questão B. Ele fala assim, ó, sabendo que a área determinada no item anterior, então a área determinada aqui nesse item anterior, ela corresponde ao ângulo total do círculo com medida de 360 graus. Então, olha só, a medida do ângulo central aqui, se ele der uma volta total, ela vai ser um giro de 360 graus. Então, aqui ele fala, discuta com os seus colegas sobre como proceder para calcular a área do setor circular referente ao ângulo de 95 graus. Então, referente ali a esse ângulo que nós temos no item anterior, que é 95 graus. Explique o procedimento adotado e determine a medida da área desse setor. Então, essa atividade nós vamos precisar aí adaptar, né? Ou vocês também podem ir trocando ideias com os colegas de vocês, né? Eu vou explicar para vocês como que eu faria aí para resolver, e aí vocês podem discutir com os colegas, ou depois mandar mensagem para a professora também, né? Para vocês analisar quais são os conteúdos que vocês utilizam para resolver isso. Então, olha só, o que nós sabemos, né? Essa daqui, ela é a questão B. Então, ali ele fala, né, que é para considerar 360 graus, ou seja, que é um giro completo. Então, é 360 graus dividido por 95, né? Porque, olha só, aqui nós vimos no item anterior que o ângulo central ali, ele é 95 graus, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que encontrar um valor X que eu não sei qual que é, né? Então, por isso, eu vou pegar esse valor. Eu vou fazer a divisão de 360 com 95 igual. Aí aqui, nesse caso, vou precisar pegar qual que é o valor da área do círculo anterior, né? Do círculo indicado aqui. E é quanto? Essa medida é igual a 50,24. Né? Então, é 50,24. E aí nós vamos encontrar esse valor que nós estamos procurando. E nós podemos indicar ele por uma letra, né? Podemos chamar ele de X. E agora, como que eu resolvo isso, né? Aqui eu posso aplicar a minha regra de 3, que seja multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse, para encontrar qual que é o valor de X. Antes de eu aplicar essa multiplicação, eu acho mais fácil simplificar essa fração, deixar ela com um número menor, para ser mais fácil de trabalhar, né? Então, eu posso simplificar essa fração dividindo o 360 e o 95 aí por 5. Então, 360 divididos por 5 é igual a 72 e 95 divididos por 5 é igual a 19. Agora, eu tenho essa fração igual a 50,24 sobre x. E agora sim, eu vou multiplicar aí cruzado. Então, 72 vezes x é igual a 72x. Igual 19 vezes 50,24 é igual a 954,56. Então, 954,56. Então, aqui o meu objetivo é encontrar o valor de x. Então, eu vou ter que tirar esse 72 passando para cá com o sinal contrário. Ele está multiplicando, então quer dizer que ele vai passar dividindo, né? Então, quanto que é 954,56 divididos por 72? É igual a 13,26. Então, 13,26. Então, ali, ele quer saber, né, como que você fez para determinar qual que é a medida da área desse setor. Então, nesse caso, eu resolvi fazer assim, mas eu quero que vocês discutam com os colegas ou até comigo mesmo, e aí vocês podem montar de outras maneiras aí para encontrar qual que é esse valor, né? Então, esse valor X que nós estamos procurando seria esse daqui, né? 13,26. E agora nós vamos seguir aqui para a página de número 53. Então, nós vamos observar aqui primeiro esses polígonos, para depois a gente responder algumas questões. Então, vamos lá.
Então, agora considerando esses polígonos aqui todos regulares, inscritos em uma circunferência, então eles estão dentro de uma circunferência, observe que quanto maior o número de lados do polígono inscrito, mais ele se assemelha com um círculo. Então, quanto mais lados ele tiver, mais ele vai ficar parecido aí com um círculo, né? E aí depois ele fala... em virtude da grande quantidade de lados do polígono, podemos supor que a sua área é praticamente igual à do círculo. Então, agora considere o icosságono ao lado, inscrito na circunferência. Note que unirmos os vértices dele ao centro da circunferência, obtemos quantos triângulos? 20. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 20 triângulos. Letra A. Classifique os triângulos quanto às medidas dos seus lados. Então, olha só, se eu for observar esses triângulos, se eu tiver dificuldade só de observar, eu posso pegar uma régua e medir ver quanto que mede cada lado aí. Eu vou ver que cada triângulo aqui, a medida deles dos dois lados aqui é igual, né? E aqui é diferente. E aí, qual que é essa classificação? Ele é um triângulo isósceles, né? Que tem dois lados com medidas iguais. E aí depois, a medida da altura de cada um desses triângulos se aproxima a que medida da circunferência? Então, olha só, a altura de cada triângulo aqui, o que ela representa? Ela representa aí o raio de uma circunferência, né? E agora, lá no material de apoio de vocês vão destacar, e aí vocês vão recortar aqui essa página. Olha só. Nós temos aqui, vocês vão recortar, e aí vocês vão colar em uma folha de papel a metade dos setores. Então, só metade, vocês vão dividir em duas partes e vão recortar e vão colar, né, essas metades dos setores, conforme mostra aqui. Então, vocês vão fazer assim, e aí depois vocês vão colar os setores restantes aí, seguindo da figura, né? Então, depois vocês vão fazer aí o contrário. Então, essa figura que ela é formada aqui, ela é um polígono, pois dois de seus lados são formados aí pelos arcos e não por segmentos de reta. Mas ela lembra um paralelogramo, né? Olha só, essa imagem aqui, ela nos lembra um paralelogramo. Vamos observar que se a gente dividir o círculo em uma quantidade assim, sempre maior, né, de setores circulares, nós vamos ter um formato cada vez mais próximo aí de um paralelogramo. Então, assim nós podemos calcular a área aproximada dessa figura pensando na área do paralelepípedo, né? Então, agora, lembrando de que o comprimento da circunferência, ele é dado por 2 vezes π vezes o raio, que nós vimos na página anterior. Encontre as medidas da base da altura da figura. Então, ó, vejam bem, a altura ela é igual à medida do raio da circunferência, né? Ou seja, o R. Então, como que eu faço? Então, olha só, o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, e aí dividido por 2. Então, a base mede a metade do comprimento dessa circunferência, né? Então, nós podemos representá-la assim. Então, essa altura ela é igual à medida do raio da circunferência, ou seja, do R, né? Que seria a circunferência. E aí, depois, na próxima questão que nós temos aqui, ele fala assim: como a área da figura é formada, é equivalente à área do círculo, como que você faria para descrever a área do círculo com base na área da figura? Então, olha só, a área do paralelogramo que a gente viu aqui acima, ela é dada por a base vezes a altura, né? E isso vai ser igual, né, ao mesmo valor que a gente viu aqui, π vezes raio, que é a mesma coisa que é π vezes raio ao quadrado. Então, como a área do paralelogramo e a área do círculo são equivalentes, a área do círculo ela é igual a AC igual a π vezes raio ao quadrado. Então, sempre que a gente for calcular a área do círculo, né, nós vamos utilizar aqui essa forma. E agora, com base nas explicações, nós vamos para as atividades aqui na página número 54. Então, vocês podem pausar o vídeo e tentando resolver sozinhos, né? Vão vendo ali, retornando para ver quais são as fórmulas e vão resolvendo e depois vocês comparam para ver se vocês
acertar, tá? Então, o primeiro exercício ele fala assim, ó, o raio de um círculo mede 12 centímetros. Determine qual que é a área desse círculo. Então, como nós vimos, para calcular qual que é a área de um círculo, nós utilizamos essa fórmula, né? Área igual a π vezes raio ao quadrado. Então, o π, ele vale quanto? O π, ele vale 3,14. Então, área igual a 3,14 vezes o raio. Então, no exercício fala que o raio, né, ele mede aí 12 centímetros. Então, é 12 centímetros ao quadrado, né? E agora, como que vai ficar? Primeiro, eu preciso encontrar aqui, né, quanto que é 12 ao quadrado. E aí, quanto que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Então, vai ficar 3,14 vezes 144. E aí, 3,14 vezes 144 é igual a 452,16. Então, 452,16 centímetros ao quadrado. Então, esse é o valor aí da área. Então, não tem erro. Substituindo os valores na fórmula, eu vou encontrar tranquilamente. E aí, depois na questão B, calcule a área de cada círculo. Então, nós temos aqui na apostila essas imagens. Temos as imagens dos círculos, né? Então, na questão A, nós vemos que o raio, né, ele é igual a 3,4 centímetros. Nós sabemos qual que é o valor de π, então nós vamos utilizar a mesma fórmula, né? Área igual, então π é 3,14 vezes o raio da questão A é 3,4. Então, 3,4 elevado ao quadrado, né? E agora, quanto que é 3,4 ao quadrado? 3,4 ao quadrado é 3,4 vezes 3,4. Que vai dar 11,56. Então, é 3,14 vezes 11,56. E agora, fazendo essa multiplicação aqui, então, eu vou ter a área igual 3,14 vezes 11,56 é igual a 36,2984. Então, esse é o valor da área daquele primeiro círculo. E aí, depois, na questão B, nós também temos aqui esse valor, né? Temos também esse círculo. Só que aqui nós não temos o valor do raio. Aqui nós temos apenas o valor do diâmetro, né? E aí, como vocês viram na explicação, o diâmetro, o raio, ele é a mesma coisa que o diâmetro dividido por 2. Porque se eu for observar aqui, olha só. Se eu for observar aqui o diâmetro, ele é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Então, quer dizer que eu preciso descobrir primeiramente aí quanto que é o valor desse diâmetro, do raio. Ou seja, quanto que é 6,5 divididos por 2. E aí, quanto que é 6,5 divididos por 2? Então, como que vai ficar aqui, né? Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula, né? Então, a área é igual. Então, π vale 3,14. E aí, o raio a gente viu, né? Dividindo o valor do diâmetro por 2, nós vamos ter 3,25. Então, 3,25. E aí, é ao quadrado. Então, como vai ficar? A área igual a 3,14 vezes 3,25 ao quadrado é 3,25 vezes 3,25. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 10,5625. E agora, fazendo essa multiplicação aqui, então eu vou ter a área igual a 33,16,6, e ainda depois tem mais dois números, 25. Então, como ele não pede para aproximar as casas decimais, nós deixamos aí esses valores assim mesmo. Depois, na questão 3, ele fala assim, ó, qual que é a área de um círculo, considerando que o comprimento de sua circunferência é igual a 10π de centímetros. Então, sabendo, né, que o conhecimento da circunferência, nós podemos obter primeiro aí a medida do raio. Então, qual que é a fórmula que nós usamos aqui?
A forma que nós usamos é C igual. Então, é 2 vezes o raio vezes... Na questão do número 4, ele nos diz assim: a medida do raio da roda de uma bicicleta, ela é igual a 24 centímetros. Então, o valor do raio, né, ele é igual a 24 centímetros. Qual que é o comprimento aproximado aí da circunferência dessa roda? Então, nós vamos utilizar, né, essa forma do comprimento, que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, como que vai ficar? Vai ficar C igual, então é 2 vezes o π, né? E o π ele vale aí 3,14 vezes o raio, que aqui no próprio exercício ele nos diz que é igual a 24. Então, qual que é o comprimento? 2 vezes 3,14 vezes 24 é igual a 150,72. Então, 150,72 centímetros. E aí depois nós também temos aí a questão B, que ele nos diz quantos metros aproximadamente a bicicleta percorrerá depois da roda efetuar 20 voltas completas. Ou seja, é 20 vezes aqui, né, esse valor. Então, é 20 vezes 150,72. E quanto que é 20 vezes 150,72 é igual a 3,014, e ainda 4. Então, aproximando aqui esses casos decimais, eu vou ter quanto? Eu vou ter 30,14. Ou seja, seriam 30,14 metros, né? Seria esse. Na questão do número 5, ele nos diz o seguinte: em 20 de abril, comemora-se o dia do disco de vinil, em homenagem ao músico Adolfo Alves, que morreu em 20 de abril do ano de 1969. Normalmente, o disco de vinil ele é vendido dentro de uma capa, né, em forma quadrada. Determine qual deve ser a área mínima da capa para caber um disco de vinil de raio de 15 centímetros. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o raio é igual a 15 e nós sabemos também que o diâmetro, né, desse raio, dessa circunferência aí, ele é o dobro do raio, né? Então, o que nós podemos pensar? Se o diâmetro dessa circunferência, deixa eu desenhar aqui, se o diâmetro, né, o diâmetro é o que passa aqui pelo centro, então ele tem esse tamanho. Para ele caber dentro da capa de vinil, né, vai estar bem certinho. Então, se o raio é igual a 15 centímetros, o diâmetro é 15 mais 15, que vai dar 30, né? Então, quer dizer que na capa ali desse disco de vinil, olha só, ele fala que ela tem forma quadrada. Então, olha só, aqui seria 30, então seria 30 aqui desse lado, e aqui a base também seria 30, né? E para calcular aí a área de uma figura quadrada, nós multiplicamos a base vezes a altura. Ou seja, seria aí 30 vezes 30. E aí, quanto que é? 30 vezes 30? 30 vezes 30 é igual a 900. Então, a área aí seria igual a 900 centímetros quadrados. Esse valor. Depois, na questão B, ele fala qual que é a área ocupada pelo disco de vinil. Então, agora nós queremos descobrir qual que é a área ali do círculo, da circunferência. Qual que é a forma que nós usamos? Essa, né? Então, é a área igual a π, né? Então, o π vale 3,14, vezes o valor do raio. Então, qual que é o valor do raio? O valor do raio é igual a 15, que diz no exercício, e aí 15 ao quadrado, ou seja, quanto que é 15 vezes 15? 15 vezes 15 é igual a 225. Então, A igual 3,14 vezes 225 é igual a 706,5. Então, essa área seria aí deste valor, tá? Agora, nós vamos ali para o exercício número 6, onde nós vamos observar ali aquelas imagens e resolver os exercícios. O exercício 6 é um que tinha bem parecido como exemplo na explicação.
Então, olha só, determine qual que é a área de cada setor. Então, ele quer saber qual que é a área do setor. Primeiro, eu preciso descobrir qual que é a área do círculo para depois fazer isso, né? Então, aqui nós sabemos que o raio é igual a 3 centímetros. Então, para descobrir qual que é a área aí desse círculo, dessa circunferência, então nós vamos usar área igual a π vezes raio ao quadrado. Então, vai ficar 3,14, que é o valor de π, vezes o raio é 3. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 3,14 vezes 9 vai ser 28,26. Então, a área do círculo ela é igual a 28,26. E agora, a área do setor. Como que nós fazemos? Então, um giro completo ele é igual a 360 graus. Então, 360, né, dividido por 90. Por que 90? Porque esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, né? E aí, igual, aí o valor que nós encontramos da área, 28,26, sobre x. Porque nós vamos encontrar esse valor x. E agora, fazendo a multiplicação aqui cruzada, então 360 vezes x, 360x. E agora, 90 vezes 28,26. Então, quanto que eu vou ter? Eu vou ter x igual. Então, essa multiplicação se resultou nesse resultado. E o 360 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E nós vamos ter aqui 7,065 centímetros quadrados. E depois, na questão B, a mesma coisa. Então, primeiro eu preciso descobrir qual que é a área desse círculo, né? Então, o raio nós sabemos que é 4, né? Então, vai ficar 3,14, que é o valor de π, vezes o raio é 4. Então, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, que vai dar 16. 16 vezes 3,14, 50,24 centímetros quadrados. E agora, vamos fazer da mesma maneira, né? Então, um giro completo é 360. Então, 360 divididos por 130, que é o valor desse ângulo aqui. Igual 50,24 e x, que é o valor que nós vamos encontrar. 360 vezes x, 360x. 50,24 vezes 130 é igual a 6,531,2. Esse 360 que está multiplicando passa dividindo e nós vamos ter 18,14. Então, a área desse setor circular aqui, ela é aproximadamente 18,14, né? Nós estamos descobrindo qual que é a área dessa parte que está em verde e aqui que está em vermelho. Depois, nós temos a questão de número 7. Então, ela nos diz assim: na figura aqui ao lado, há duas circunferências, né? Então, determine qual que é a área do círculo menor e a área do círculo maior. Então, primeiro vamos calcular aí qual que é a área do círculo menor. Então, nós utilizamos a fórmula π vezes o raio ao quadrado, né? Então, o π é igual a 3,14. O raio aqui, nesse caso, é 4 centímetros. Então, 4 vezes 4 é 16, então é 3,14 vezes 16, que vai dar 50,24. Esse é o valor aqui da área desse círculo menor. E agora o maior. Então, olha só, aqui o raio do maior, nós vemos que ele tem 10 centímetros. Então, é 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então, é 3,14 vezes 100, porque 10 vezes 10 é 100, que vai dar 314. Então, a área desse círculo aqui, né, que está em rosa, é 314 centímetros ao quadrado. E aí, depois a questão B, ele é uma questão que é pessoal, né? Então, ele fala assim, ó, comprometida entre as duas circunferências é chamado de coroa circular. Reúna-se com colegas para encontrar um procedimento que possibilite calcular a área da coroa circular. Explique o procedimento adotado e determine qual que é a medida da área da coroa circular. Então, olha só, o que a gente pode pensar aqui, né? Basta a gente subtrair as medidas das duas áreas para obter, né, qual que é a medida dessa coroa circular, né, desse valor aqui. Então, como que ficaria? Se nós encontramos aqui que é 304 centímetros e aqui 50, basta eu pegar esse valor, né, e tirar esse valor aqui que eu vou encontrar quanto que é. Então, a subtração, o resultado da subtração vai ser o resultado aí dessa coroa circular.